Produção, pede pra manutenção vir aqui, pra trocar aqui, tá quebrado esse negócio aqui. Não faz biquinho, não. Não faça biquinho, não. Torça para o seu time, que foi muito bem no final de semana, senhor Otávio Bocão. Por gentileza, não faça biquinho. Tá fazendo biquinho, Clebão. Filma lá ele, Clebão. Filma lá ele. Olha lá, Clebão. Tá fazendo biquinho. Tá quebrado aqui. Eu peço desculpas à nossa audiência maravilhosa. Deu um problema técnico e já tem algumas semanas. Oi, vem pra cá. Oi, quem quer dinheiro? Tem algumas semanas, rapaz, que quebrou aqui a tabela. O Bessa tá secando pra cacete lá em cima, não adianta nada. Bocão secando. Tá na hora de ganhar, né? O brasileiro, pelo menos, né? Que não ganha já há um tempão, o brasileiro, né? Então, melhores momentos na tela para apreciação do meu bocãozinho, vovô de Dudu. Fernandão, eu sei que você é Filipete. Eu sei, você é Flávio Amêndola. O Flamengo perdeu o título, vocês só fizeram elogio pro Flamengo. Parece que ganhou de 5-0. Flamengo é líder do campeonato. O Flamengo tá jogando bola para ser líder do campeonato, Fernandão? Mais que Cruzeiro, mais que Botafogo, mais que Palmeiras. GV, eu acho que numa forma bem regular, assim, se for uma linearidade, o Flamengo joga um futebol mais regular, sim, do que todos os outros. Oscila, mas oscila muito menos do que o próprio Botafogo, que perdeu em casa pro Cruzeiro. Fez um grande jogo lá contra o Fortaleza. O próprio Cruzeiro, que tem tido muita dificuldade para jogar em casa, para propor o jogo, também acabou perdendo para o Santos em casa, que ganhou do Flamengo também, só que lá na Vila Belmiro. E o Flamengo fez um jogo, GV, em que ele foi surpreendido, na minha opinião, pelo Mirassol. O Mirassol foi uma equipe que não veio para se defender, buscou... Corajosa mesmo. Foi corajosa. Conseguiu muito bem ultrapassar a primeira linha de marcação do Flamengo, que se programa, né, treina para marcar o adversário no campo de defesa, mas o Mirassol foi muito bem treinado e conseguia passar por muitas vezes essa primeira linha de marcação e atacou o Flamengo. Só que o Flamengo, sendo surpreendido dessa forma, acabou tendo que se adaptar à forma de jogar do Mirassol. Por quê? O Flamengo foi muito mais um time de transição nesse jogo contra o Mirassol do que um time de posse. E aí ficou meio que um jogo de trocação e o Flamengo acabou aproveitando melhor sua oportunidade, fez 1-0 e aí teve em alguns momentos, né, dificuldade para se defender. O Rossi até deu mais uma vaciladinha ali em um lance. Acabou que o Flamengo não sofreu gol com relação a isso. Mas os contra-ataques acabaram favorecendo uma coisa que é bem interessante. O Samuel Lino, GV, fez mais um grande jogo esse moleque pelo lado esquerdo, muito rápido, muito forte, consegue compor bem a marcação quando necessário. E surgiu nesse jogo, mais uma vez, um dos grandes questionamentos com relação ao time do Flamengo desse ano de 25. Sabe qual é, Getúlio Vargas? Qual é, Fernandão? Pedro e Arrascaeta jogarem juntos. Por quê? Porque o Felipe Luiz, ele gosta que o time tenha uma intensidade muito alta no seu ataque. Porque a defesa do Flamengo fez isso, os volantes... Gente, dentro dos modelos que as equipes têm colocado em campo, né, no futebol moderno, se um atacante, se os dois atacantes, se os pontas não fizerem a função defensiva de forma eficiente, como foi treinado, quem sofre são os volantes e os zagueiros. E é isso que tem acontecido com o Flamengo. Por isso esse questionamento de Pedro e Arrascaeta juntos. Eu não estou dizendo que não podem jogar juntos, mas um dos dois vão ter que se entregar um pouquinho mais na marcação para deixar com que o Flamengo fique muito mais consistente defensivamente para poder, se tiver lá na frente, recompor de forma eficiente ou se tiver aqui atrás, conseguir contra-atacar. E aí, jogar em transição para Pedro e Arrascaeta é muito difícil. Não tem essa característica. Então, o Felipe Luiz tem sido contestado com relação a essa parceria, se podem ou não jogar juntos. E isso vai depender muito do adversário, do que